Boa noite, pessoal! Eu sou a Vânia Dalbello, sou fundadora do Método Pilates for Kids. Hoje, nessa aula de hoje, nós vamos falar realmente o que realmente vai interferir e por que você não ter dinheiro muitas vezes pode ser algo bom para você, por mais que pareça incoerente isso, né? Então, realmente, a gente recebe muito, a gente vem passando por alguns momentos, principalmente esses últimos meses, podemos até falar ano, né? As pessoas estão realmente com o dinheiro contadinho, ou então estão passando por algumas crises, ou então estão passando por alguns processos, e é comum que as pessoas realmente falem: eu não tenho dinheiro, eu não consigo, é complicado, agora não dá. E hoje eu quero fazer com que você realmente consiga avaliar, né, até que ponto você não ter dinheiro é bom por um certo lado e por um outro lado também não é tão bom, né? Afinal de contas, às vezes a gente deixa de fazer muitas coisas por não ter condições, mas ao mesmo tempo nos coloca às vezes em algumas situações que nós temos que avaliar tudo aquilo que a gente vai estar se propondo a fazer. Então, hoje eu realmente quero dizer para vocês que muitas vezes você não ter dinheiro pode ser algo bom naquele momento. E eu quero realmente entrar mais a fundo sobre isso, para poder até fazer com que você consiga refletir sobre isso, tá bom? Então, o que acontece? Olha só, eu até já deixei aqui, mas eu na realidade não vou usar tanto o flipchart, porque eu quero que você realmente avalie comigo. Bom, primeiramente, isso é uma das coisas que se aprende, principalmente quando se trabalha em algumas empresas grandes, ou também quando a gente começa a ter os nossos próprios negócios. Toda vez que nós temos dinheiro sobrando, é muito provável que a gente possa estar fazendo coisas sem tantas necessidades. Por exemplo, eu estou com dinheiro sobrando, eu vou trocar todos os equipamentos, eu estou com dinheiro sobrando, eu vou fazer tal reforma. Coisas que na realidade podem não ser tão úteis e não necessariamente seriam prioridades. Então, isso é importante que você se dê conta, porque quando você não tem, né, dinheiro à vontade, não tem todas as condições que você quer, você começa a avaliar realmente se o que você quer fazer vai te ajudar ou não vai te ajudar. Então, toda vez que a gente passa por uma crise, o que acontece? Algumas pessoas aproveitam a crise, né? E elas melhoram, e a gente sabe que uma crise acontece vários o que, gente? Problemas. E problemas são oportunidades. Então, quem agarra aquelas oportunidades acaba passando de uma maneira pela crise e se fortalecendo. Mas nem sempre isso é ensinado a nós, principalmente a gente que é da área da saúde, né? Eu tenho certeza que você não aprendeu isso na faculdade, assim como também você não tem a tendência a fazer cursos para aprender esse tipo de informação. Agora, é muito importante que você tenha essa consciência de que nós estamos passando por algo que provavelmente muitas pessoas tiveram muitas dificuldades. Outras pessoas aproveitaram, como eu falei. Então, nesse momento, eu quero que você realmente tenha clareza de que, ok, eu passei por uma crise, eu estou no processo, eu já terminei de passar, enfim, que você analise em que momento você está, tá? Porque muitas pessoas acabam achando que ainda estão, só que já passaram por ela e já enxergam uma outra visão, uma outra oportunidade, tá? Então, quando a gente não tem o valor, quando você não tem dinheiro, isso pode ser bom por um ponto sim, tá? Então eu vou colocar aqui algumas coisas, tá? Por que por um ponto sim? Por quê? Porque primeiro ponto, quando você não tem dinheiro, você acaba pensando melhor, né? E você acaba fazendo realmente escolhas mais sensatas, né? Então, por exemplo, você não vai fazer qualquer coisa, você vai fazer aquilo que você enxerga que aquela atividade ou aquilo vai ajudar você. Então, não ter dinheiro pode se tornar bom, por quê? Porque você acaba pensando melhor. Segundo ponto, você investe onde percebe que terá retornos. Um ponto ruim, te impossibilita, né, fazer tudo. Né? Então, por exemplo, não ter dinheiro te impossibilita fazer tudo o que você quer.
mas ao mesmo tempo faz você pensar e faz você investir aonde você percebe que vai ter retorno. Então, o que eu quero que você realmente tenha clareza, que você tenha coerência, que você realmente enxergue, é que toda vez que você não tiver o dinheiro, você realmente vai se dar conta de que existem os dois lados da moeda. Por mais que às vezes a gente fique sempre, mas eu não tenho, mas que saco, eu quero mais, eu quero isso. E ao mesmo tempo existe um outro ponto, né? Faz você ficar só reclamando. E um ponto positivo, o principal ponto positivo é que faz você perceber as oportunidades que estão acontecendo ao seu redor. Quando você, por exemplo, você está trabalhando num lugar, tá? E aí você realmente está feliz onde você está. Você está feliz, você ganha bem, você se dá bem, você gosta do que você faz. É muito improvável que você perceba as oportunidades que estão ao seu redor. Por quê? Porque você está feliz aonde você está. Você não está com dificuldade, você não está buscando nada diferente, você está como você acha que está bom. E quando você realmente não tem condições, quando você não tem dinheiro, o que acontece? Quando você percebe que você não tem condições, que está difícil, que está complicado, que você trabalha, chega o final do mês, você não consegue realmente sair daquela situação. Ou então, como é difícil fazer qualquer outra mudança porque eu não consigo ter energia para isso. Quando você se dá conta disso, porque você não tem, às vezes, o dinheiro, porque você, às vezes, não tem a condição, porque você gostaria de fazer e não tem, isso é o lado positivo da situação, tá? Eu não estou dizendo que não ter dinheiro, não ter condição, não poder fazer é bom. Não é. Mas a gente tem que fazer um ditado que se diz que é tirar do limão, né? Fazer do limão uma limonada. Então, quando você chega numa situação em que você não tem mais condições, que você não consegue dar a volta, que você gostaria de fazer outras coisas, ou então que você gostaria de investir em outra atividade, enfim, várias outras coisas, o que isso mostra para você? Que você precisa fazer algo, você precisa se mexer. Por quê? Se você continuar fazendo tudo aquilo que você vem fazendo, as chances são que no final do mês, ou então no final de um ano, você não saia do lugar. Porém, quando você não tem as condições, e isso é um problema muitas vezes, mas ao mesmo tempo faz você perceber e olhar e buscar outra coisa. Você nunca vai para a internet buscar alguma coisa se você não está necessitando daquilo. Que é um caso muito simples, se você só vai buscar uma informação sobre uma doença, ou sobre um caso, ou sobre alguma coisa, quando você estiver passando por aquilo. Você não vai buscar uma informação se você não está passando por aquela situação. Então, quantas vezes, de repente, você poderia ter feito um curso, ou quantas vezes você poderia ter aproveitado uma oportunidade, ou ter aproveitado, sei lá, uma promoção, algum desconto, mas como você não estava procurando, você não ficou sabendo. Quando você não tem condições, quando você está num estágio que você precisa buscar outros caminhos, você começa a buscar. E aí, quando você vai em busca das coisas, quando você sai do seu local, né, que tá muito bom lá e tal, você começa a observar que existe N oportunidades que se você não tivesse ido buscar, você não saberia. Entenderam? Então, o que eu quero que você se dê conta? Que a partir de agora, você tem que estar, por um lado, feliz. Por quê? Porque você está tendo a oportunidade de estar aqui, por exemplo, numa live, porque de certa forma você buscou sobre esse assunto, ou então, quando passou na tua timeline, você disse, poxa, isso é legal. Você se deu conta, mas você só se deu conta porque, de certa forma, o que vinha acontecendo não estava satisfazendo seus desejos, as suas realizações. Então, cada vez mais você tem que perceber que, ok, isso é uma oportunidade para que eu saia desse estágio, tá? E aí, daí para frente, você começa realmente a fazer o quê?
Você acaba pensando melhor, você acaba estudando melhor, prestando atenção mais naquilo e você vai investir onde você vai perceber que você vai ter um retorno sobre aquilo. E eu sempre digo, gente, isso se chama ROI, é retorno sobre o investimento, tá? Então, por exemplo, você fez uma faculdade, certo? Ou fez uma graduação sua, numa faculdade, numa universidade, enfim. O que acontece? Você investiu naquela faculdade, você investiu financeiramente, você investiu seu tempo, você se dedicou, você perdeu muito provavelmente os seus melhores anos, né, que a gente chama no auge das nossas idades ali, que a gente está começando a fazer as coisas, você está realmente focado a aprender uma profissão. O que isso tem que acontecer para que você se dê conta que valeu a pena? Que depois que você se forme, você tenha o retorno de tudo aquilo que você investiu. Então, por exemplo, tá? Fazer um cálculo aqui muito simples. Peguem aí comigo, papel e caneta. Então, por exemplo, você fez uma faculdade, que custou para você, por exemplo, né, se a gente colocar físio ou então profissional de educação física, que é o que normalmente está aqui, vamos supor que você gastou 80 mil reais. 80 mil reais contando realmente o que você paga de mensalidade, o material que você tem, tudo aquilo que você investiu e tal, tá? Vamos supor que você fez isso, tá? Você gastou aqui mais ou menos daqui 5 anos, tá? Eu demorei bem mais, mas enfim, tá? 5 anos, tá? O que acontece? Nesses 5 anos, você teria que dividir esses 80 mil reais, tá? Então, vamos supor, como é que eu sei que isso aqui tem que voltar? Porque depois que eu me formar, e aí eu vou começar a trabalhar, eu tenho que retornar todo esse valor. Esse valor que eu coloquei para mim aprender, ele tem que começar a voltar. Por quê? Porque aí sim você realmente vai ter retorno sobre aquilo que você investiu. A mesma coisa, um outro exemplo, gente, é você colocar, por exemplo, 100 reais na poupança, certo? Você botou na poupança, tá? 100 reais. Passou-se um ano e você vai olhar lá, você vai ter 100 reais e R$1. O que você percebe? Poxa, eu coloquei o dinheiro num lugar para que ele aumentasse, para que eu tivesse um investimento e ele não rendeu nada. Isso é um bom negócio para você? Não, não é bom. Por quê? Porque não retorna o que você investiu. Então, toda vez que você for fazer algo, e isso não só, eu quero que você entenda agora, mas toda vez que você for fazer alguma decisão, ou então entrar em alguma coisa, você tem que enxergar que vai retornar para você. Então, se você botou 100 reais aqui na poupança e num ano não retornou pelo menos uns 130 reais, é sinal de que não valeu a pena, entende? Então, você tem que enxergar que aonde você está colocando o seu valor, ele tem que retornar. Porque se ele não retorna, você está fazendo um mau negócio, você está fazendo uma mal escolha, você está colocando valor aonde não retorna para você. E é isso que você tem que entender, só que você só se dá conta disso quando você não tem dinheiro. Porque quando tá sobrando, você diz, bom, tudo bem. Eu botei 100 reais lá, tudo bem se deu 101 reais num ano. Agora, se você não tem e você sacrificou aquele seu valor para colocar lá, para que ele rendesse para você, você vai ficar indignado. Por quê? Poxa, eu coloquei um dinheiro lá, poderia, ter comprado um livro e eu teria aprendido muito mais se eu tivesse implementado, eu retornaria antes. Então, toda vez que você não tem dinheiro para entrar em alguma coisa, para fazer algo, você tem que analisar que eu só estou me dando conta disso porque eu não tenho dinheiro. E é nesses momentos que você tem que realmente olhar com outros olhos, olhar com o retorno, se você realmente vai ter o seu ROI, né? Que se chama retorno sobre o investimento, ou então você tem que olhar aquilo como, ok, eu vou investir esse valor agora e ele vai me retornar se eu fizer tal e tal coisa. Entenderam? A mesma coisa, gente, um momento, você sabe que eu adoro ensinar criança, né? Por exemplo, um outro exemplo, tá? Você plantou um pé de macieira. Tá? Você plantou o pé de macieira. Qual é o objetivo do pé de macieira? Que ele dê maçãs, certo? Aí passa um ano, não dá nada.
Ok, você pensa, bom, tudo bem, o primeiro ano pode ser que realmente não funcionou, porque na realidade ele estava crescendo. Ok, passa mais um ano e ele pede macieira lá, nem se mexe. O que você pensa? Poxa, esse pé de macieira não me dá retorno nenhum. Por quê? Porque você esperava que ele desse as maçãs. Por quê? O que acontece? De repente você gastou, sei lá, R$ 50 para comprar o pé de macieira. Você tem que pegar e pensar, bom, vai dar os frutos, eu pego o fruto, eu vendo o fruto, eu retorno meus R$ 50 que eu investi e ainda tudo aquilo que vier depois é o que, gente? Lucro. É essa maneira que você tem que pensar. Só que a gente só pensa dessa maneira quando a gente não tem dinheiro. Ou quando a gente está numa situação que faz a gente buscar outras alternativas. Então, o que eu quis trazer para você, muito claramente e muito bem aprendiz, eu não sou professora disso, também não sei como explicar de uma maneira que seja mais profissional, mas eu quero que você entenda o que é a prática, gente. É dessa forma que você tem que pensar. Que tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você investe, todos os cursos que você vai fazer, eles precisam te ensinar algo para que você melhore e que você possa implementar aquilo, retornar o valor que você ganhou, que você pagou, e depois tudo aquilo que você fizer é o quê? Lucro. Mas você só vai se dar conta disso, como eu volto a afirmar, quando você estiver numa situação que o dinheiro está escasso e que você não consegue fazer as coisas. É aí que você abre os olhos. Entende? Então, várias vezes eu posso dizer para vocês, principalmente quando eu iniciei, principalmente na área de meio que empreender, né? Você já deve saber, eu tenho um estúdio de Pilates que tem profissionais que trabalham comigo e abri realmente toda a parte de Pilates para criança. Hoje eu só atuo com crianças. Mas quando eu comecei, eu tinha que pensar de uma maneira que, poxa, eu vou colocar um valor, eu vou investir em conhecimento primeiramente para mim, porque se eu não souber fazer, ninguém vai pagar para fazer aula comigo. Tô certo ou errado? Tô certa. Outro ponto, depois que eu sei o que eu quero, depois que eu sei fazer as coisas, eu vou ter que investir num local ou em algum lugar. Ok, depois que eu investir naquele local, eu vou ter que começar a colocar pessoas para que aquelas pessoas me paguem pelo aquilo que eu estou prestando. É um serviço. Então, você só se dá conta disso quando você não tem dinheiro. Porque se você tem dinheiro, você vai ficar lá anos e anos e anos no mesmo lugar. Entende? Então, isso é o que eu quero que você se dê conta. Principalmente hoje. E vai chegar muitas situações na vida de vocês, se já não aconteceu, em que você pode pensar assim, mas eu não tenho da onde tirar. Eu não sei, eu não tenho agora, não sobra. Só que se não está sobrando, você precisa fazer algo. Se do jeito que você vem fazendo, não tá tendo o retorno que você quer, o que isso já te diz? Que o caminho que você está indo não está gerando o que você precisa. O que você tem que fazer? Tentar um outro caminho, ou começar um outro caminho. E isso é, muitas vezes, para resumir a conversa, começar a ter uma outra visão e um outro caminho para que te dê outra renda. Entende? Então, é muito importante que você tenha esse conhecimento. Então, o que você tem que ter muito claro na sua cabeça a partir de agora? Que se o que você está fazendo não está bom, não está gerando o que você quer, não está sobrando o dinheiro, né? Não está sobrando dinheiro, está te dizendo que está na hora de você mudar, está na hora de você olhar com outros olhos para outros caminhos, está na hora de você olhar outros nichos, outros mercados. E aí começar a botar o pé na água, como a gente diz, começar a perceber, e o primeiro passo é que você já começa a ter uma renda paralela. Porque daí, o que acontece? Você vai ter mais uma renda. Mas, para que a gente comece a ter uma nova renda, você precisa também investir, principalmente em você. Existe uma frase em que, uma vez, até vou contar a história, eu estava na graduação, né? Para quem está aqui, de repente está chegando agora, não sabe, eu sou formada
em educação física plena. E quando eu estava na metade do curso, eu acho, mais ou menos, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas me deu uma deprê, assim. Eu fiquei pensando, poxa, eu tô aqui, e eu trabalhava já nessa época, em outro emprego, porque a minha área pagava tão pouco que eu não conseguiria nem pagar a faculdade. E aí, na metade, eu acho, do curso, começou a me dar uma crise. Será que eu continuo? Será que eu paro? Porque o que eu via? A maioria dos meus colegas, né, eles trabalhavam horrores, trabalhavam das 5 da manhã até as 11 da noite, ou então era final de semana, todos final de semana, ou então eles ganhavam uma miséria que os pais tinham que ajudar, e aí eu comecei a pensar, poxa, se eu continuar nesse caminho, eu vou ter o mesmo caminho, eu tô pegando o mesmo caminho, as consequências vão ser as mesmas. E eu tava bem para baixo nessa época, bem triste, assim, até com vontade de trocar de curso. E aí eu lembro que eu estava um dia eu até acho que aquele dia foi Deus que me mudou a resposta, né? E eu estava na aula, chegou o meu professor, inclusive era escritor e tal, e aí ele começou a dar aula, e sem mais, sem menos, gente, a gente caiu num assunto do que realmente vale a pena na vida. E aí ele começou a falar, isso não fui eu que falei, mas depois que ele falou, ficou registrado para mim. E ele disse assim, olha, gente, existem coisas na nossa vida em que às vezes a gente busca muito para ter. E aí a gente busca muito para ter, sei lá, um celular da moda. Na época nem tinha tanto celular, mas vamos supor hoje. Busca muito ter um celular atualizado, um iPhone 12. A gente quer ter um carro bom, a gente quer estar sempre na moda, a gente quer comprar um carro do último, que realmente gosta. Só que a gente esquece que tudo isso que a gente às vezes gasta tempo e energia para comprar, eles perdem valor. E aí eu fiquei pensando, como assim perde valor? Aí ele explicou. Por exemplo, você compra um carro hoje, você paga lá, sei lá, 100 mil reais num carro, né? Um carro mais top de linha. O ano que vem, ele não vai valer 100, ele vai valer uns 80, 70. O que acontece? Você ganhou dinheiro ou você perdeu? Você perdeu. Você compra um celular, daqui um ano já tem um outro. E aí o que ele quis nos dizer? Que várias vezes a gente gasta os nossos melhores anos, investe o retorno daquilo que a gente tem em coisas que, em vez de valorizar, elas desvalorizam. E ele fez a seguinte pergunta: vocês sabem a única coisa que quanto mais você investe, mais valoriza? E eu gostaria de perguntar para vocês, se vocês sabem, qual é a única coisa que você investe e que ela só valoriza? Vamos lá, vou deixar vocês responder. E inclusive ele disse assim também: muitas vezes você compra um carro e aí vem alguém e, sei lá, bate no seu carro, se foi. Ou então roubam o seu carro, se foi. Eu mesma. Na realidade, ele falou que a única coisa que a gente investe e só valoriza é o nosso conhecimento. Quanto mais a gente sabe, mais a gente produz com aquilo que a gente sabe. Então, por várias vezes, você vai chegar numa situação em que você vai ter que pensar aonde eu vou investir. E nessa vez, quando chegar essa situação, não hesite em investir em você. Porque você pode produzir N vezes aquilo que você está investindo em você. Agora, um carro sozinho, ele não vai melhorar, ele não vai se pagar. Entende? Então, o que eu quero que vocês realmente tenham clareza e que vocês tenham certeza é de que nunca deixem de investir em conhecimento que gere um retorno a vocês. Conhecimento que você olhe e diga, ok, eu vou aprender algo com isso, e se eu implementar o que eu estou aprendendo, eu vou ter esse retorno? Vou ter, ótimo, é esse o caminho. Agora, se você vai e você diz, ok, eu vou aprender um conhecimento. Agora, se esse conhecimento não me gerar nada e eu não produzir nada com aquilo, é um bom investimento? Não, porque ele não vai dar um retorno. Então, por várias vezes e por N vezes na vida, vão ter situações em que você vai ter que olhar e você vai ter que analisar. O que eu vou colocar de investimento aqui vai me retornar? Aí é um bom negócio. Se não, gente, você só está colocando
um dinheiro lá, ou o seu tempo, ou a sua energia, ou os melhores anos da sua vida, e não vai ter retorno. Isso acontece com muitas pessoas. Quantos colegas de profissões que você sabe, ou então colegas de faculdade que você sabe que não atuam na área? Muitos. Isso foi um desperdício na vida deles, porque eles tiveram um conhecimento, eles investiram num conhecimento e eles não estão retornando com esse investimento que eles fizeram. Isso é uma atitude que na realidade não gerou frutos nenhum. É a mesma coisa da macieira. Se não gerar a maçã, se não der o fruto, perde o sentido. E é isso que você tem que pensar, que é porque você não tem dinheiro, voltando, né, a linha de raciocínio que eu quis trazer para vocês, porque você não tem dinheiro, é que muitas vezes você para e pensa e começa a olhar à sua volta as oportunidades que tem. Você para e pensa e diz assim, não, mas não tem só esse caminho para mim fazer, não tem só essa área para mim atuar, não é só por aqui que eu posso ir, tem outras, mas você só se dá conta disso quando bate o problema no bolso. Só aqui que a gente se dá conta. Entende, gente? Então, o que eu quero que você realmente saia dessa live, dessa aula, tendo essa clareza, é que você precisa olhar as coisas com olhos de maturidade. O que é olhos de maturidade? É olhar aquilo que acontece e aprender com aquilo que aconteceu. Porque todo mundo erra, todo mundo faz alguma coisa errada, ou investe num lugar que não deu certo, ou tenta uma coisa e de repente não deu certo, e é nesse momento que você vai dizer, ok, isso aqui eu fiz uma vez e não deu certo, ok, eu não vou mais mexer com isso. Então você aprendeu com aquilo. Agora, quando você não tem essa experiência, você acaba não tendo o quê? Vivência e muito menos maturidade. Maturidade é saber escolher as coisas que vão dar retorno. Por que tantas pessoas dizem, né, depois de 60, 70 anos, e eles falam a seguinte frase, como eu queria ter o conhecimento que eu tenho hoje com a idade de você? Você já não viu essa frase? Por quê? Porque quanto mais a gente vive, mais a gente aprende, tanto as coisas certas quanto as coisas erradas. E uma das coisas que eu aprendi é que quando você tem valor sobrando, você tende a fazer muita coisa errada. Ou colocar em coisas que não geram. Ou então comprar coisas que só ser ostentação. Ou então vão colocar um valor em algo que não vai retornar. Agora, quando você está com o dinheiro contadinho, inclusive, ele tem um outro valor. Quando você consegue alguma coisa que você tanto quer. Por exemplo, quando eu fui fazer a minha faculdade, meus pais não podiam fazer o pagamento para mim. Eles tinham, eu vim de uma família humilde, que meu pai sempre trabalhou, minha mãe cuidava de nós, na nossa época as mães normalmente não trabalhavam fora, então sempre foi ali, dinheiro contadinho. Quando eu quis fazer faculdade, o meu pai disse, olha, Vânia, eu sinto muito, mas eu não consigo pagar a faculdade, né? E onde eu morava também só tinha, onde eu moro, inclusive, não tinha pública. E se eu passasse numa pública, ele ia ter que me pagar ainda hospedagem em outro lugar. Então, no fim, valia mais a pena eu trabalhar e eu ter o meu próprio dinheiro e eu mesma pagar a minha faculdade. E isso, muitas vezes, gente, eu deixei de fazer muitas outras coisas porque todo o meu salário ia para a faculdade, né? E tudo lá. E várias vezes eu me questionava sobre isso. Poxa, será que vai valer a pena? Será que realmente vai ser o que vai fazer eu realmente ser diferente, eu ter uma vida melhor? A gente bota realmente o nosso conhecimento aquilo que a gente quer que melhore. E aí, gente, isso é uma das coisas que hoje eu enxergo que foi uma das melhores coisas que eu fiz. Porque eu realmente sacrifiquei. Eu voltava muitas vezes do trabalho a pé para economizar o valor do vale transporte. Por várias vezes eu deixei de comprar várias coisas que eu queria, porque não tinha condições. Só que hoje, depois que eu me formei, que eu peguei o meu diploma, tinha um sabor muito especial. Porque só eu sei o quanto eu fiz para ter aquele diploma. E é isso que às vezes você tem que entender. Que se você está passando por uma situação difícil, o momento que você vence essa situação, você realmente se sente ainda mais forte. Você realmente se sente ainda melhor. Você realmente vê que você consegue. E quando você consegue fazer algo que nem você imaginava,
Ninguém mais te para. Ninguém. E aí basta você continuar caminhando. Hoje as pessoas dizem que, inclusive o meu esposo diz para mim, meu Deus, Vânia, se existe alguém que é persistente na vida é tu. E eu sou muito persistente. Porque sempre na minha vida, nunca ganhei nada. Nunca foi, tu quer isso aqui, tó. Não, eu sempre tive que batalhar. E essa é a educação que eu vou dar para minhas filhas, inclusive. De que se eu der para elas de qualquer jeito, elas não vão valorizar. Agora, se elas souberem o valor que tem das coisas, vai ter outro gosto. Então, se você está passando por uma situação que está difícil, que está complicado, que você está meio desesperado, é agora que você tem que ter calma, olhar para os lados, respirar fundo e analisar. Ok, isso tem fundamento? Tem fundamento. Isso pode me dar uma mudança na minha vida? Pode. Então é por aqui que eu vou. E aí você tem que analisar. Porque é isso que vai estar passando e que vai acontecer não só uma vez, mas várias vezes. E eu realmente desejo que você pegue o caminho certo. Que você realmente vá pelo caminho que vai te dar retorno. Porque é ali que você vai mudar essa realidade. Muito mais fácil de eu enxergar tudo o que aconteceu e analisar, poxa, olha só, teve uma situação que ainda bem que eu fui, ainda bem que eu peguei empréstimo, ainda bem que eu fiz parcelado, ainda bem, porque se eu não tivesse feito aquilo, eu não estaria aqui hoje. Porque quando eu fiz meu primeiro curso de Pilates, em 2011, eu acho, isso já fazem quase 11 anos, né? 10 anos, não 11 anos. Quando eu fiz meu primeiro curso de Pilates, eu não tinha dinheiro para fazer o curso. Mas eu enxergava que era uma oportunidade, que eu iria investir um valor e eu poderia ter uma capacitação daquilo que iria me dar um retorno. Ok, eu fiz isso, fui lá, fiz o curso em 10 prestações, fui pagando aos pouquinhos. Só que antes de eu chegar na metade do valor que eu estava pagando, eu já estava implementando aquilo que eu tinha aprendido e já estava retornando o valor. Então, aquilo gerou uma renda para mim, porque eu aprendi algo e eu fiz e gerou uma renda. A mesma coisa aconteceu quando eu tive que escolher: monto um estúdio ou não monto? Monto um estúdio ou não monto? E aí, duas coisas passavam pela minha cabeça. Se eu não tiver um local com os acessórios, com aquilo que as pessoas olhem e digam, não, isso realmente é Pilates, como é que as pessoas vão me buscar? Elas não vão. Ninguém vai procurar, e é muito improvável que alguém vá lá e bata na sua porta e diga assim, Marcela, olha só, eu queria Pilates pro meu filho, tu pode trabalhar com ele? Se você não tivesse lá uma placa escrito que você trabalha a partir de agora com Pilates para criança, se você não tiver no seu Facebook, no seu Instagram, a página escrito profissional capacitada para trabalhar com Pilates para criança, as pessoas não vão buscar algo que você não tem. Agora, o momento que você tem aquilo, aí muda as coisas. E é isso que muitas vezes as pessoas não se dão conta. E eu já cansei de mostrar para algumas pessoas, e algumas, graças ao meu bom Deus, elas enxergaram e estão tendo seus resultados. Outras não. E tudo bem, eu vou fazer o quê? Que se não tá legal desse jeito, não adianta chegar ao final do ano, não adianta virar o ano, você fazer simpatia, colocar dinheiro na carteira, pular 7 ondinhas, comer lentilha, que mais? Tem um monte de coisa, né? Um monte de simpatia, um monte de coisa. Se você não fizer algo diferente, não muda. A coisa tende a continuar da mesma forma. E às vezes as pessoas, elas não se dão conta disso, mas reclamam. Mas a minha vida é um saco porque eu me formei, porque agora não consigo trabalho, porque pago uma miséria, mas também só busca a mesma coisa. E é aí que você tem que se ligar. Se liga. E às vezes parece que alguém tem que pegar a gente, né? E chacoalhar e dizer assim, tu tá escutando o que eu tô te falando? Tu tá entendendo o que tá acontecendo? Tu tá percebendo que o mundo mudou? Tu tá percebendo que as crianças ficaram 1 ano e pouco sem fazer nada? Tu tá percebendo que os pais estão buscando atividade? Tu tá percebendo que isso é algo novo, inovador, que tem pouca gente trabalhando, que tu tem uma grande oportunidade?
Só quem não tem dinheiro é que vai enxergar isso. Porque quem tem vai dizer, eu tô vendo, mas a minha vida tá boa, nem vou me incomodar, nem vou fazer nada. Essa é a pura realidade, gente. A gente só muda por duas causas, pelo amor ou pela dor. E eu desejo que você realmente não espere a dor chegar para mudar, mas que você enxergue as coisas e que você se antecipe, que você enxergue o que está acontecendo, que você veja além do horizonte, como diz a letra da música, que você enxergue o que às vezes muitos não estão vendo, mas que você entende que aquilo tem fundamento, que aquilo tem sentido, que aquilo vai ser diferente, que aquilo vai mudar a sua vida, desde que você abra os olhos para isso. Porque se você não buscar, se você não querer, se você não estiver buscando isso para você, ninguém vai trazer para você. Ninguém vai chegar e vai dizer, fulano, olha só, eu escutei tal coisa. Quem sabe tu não faz? É muito difícil hoje. Eu falo, inclusive, né? Avisem os amigos de vocês que tem isso, a grande maioria não avisa. Sabe por quê? Pelo medo. Pelo medo de alguém ir lá e fazer o que você não fez. Então por que você não vai e faz? Se você tem medo de falar para alguém. Não, mas eu não vou contar, porque se eu contar, o fulano vai lá e vai fazer. Então vai e faça você. Não fica pensando e angustiado. Ai, meu Deus, e se ele souber? E se ele fizer? Porque ele vai saber. Hoje você não consegue mais segurar a informação. Ela chega para quem a gente quer que chegue. Você acaba sabendo. Você acaba vendo. A internet está na palma da nossa mão. No celular a gente passa o dedo e a gente vê a cada pouco uma coisa diferente. Algumas não têm sentido, mas outras têm muito sentido. E eu realmente fico muito feliz de nós termos a internet. Porque só assim você está aqui. Só assim eu também posso falar para mais pessoas. Só assim você pode ter uma vida diferente. E eu não quero que, de repente, se você é acadêmico, você tenha aquela sensação que eu tive. De que, poxa, minha profissão é uma droga, pago uma miséria, vou passar trabalho, nunca vou retornar o valor que eu investi. Vou pôr aqui, ó. Tem muitas pessoas, e muitas que investiram tudo isso, gente. E não recebem isso porque não trabalham na área. Eu tenho alunas, inclusive, que já estavam em outra área, artesanato, manicure, que estavam trabalhando com faxina. Eu não estou questionando isso e eu acredito que todo trabalho é digno. Agora, se você investiu financeiramente, é o mínimo que volte o valor que você investiu. Você entende o que eu estou dizendo? É revoltante ver que muitas vezes, e eu sei disso porque eu já fiz pesquisa com as pessoas aqui, e a pesquisa não é com 1, 2 alunos, é com vários alunos, é pesquisa de mais de 1.000 pessoas que são profissionais ou que estariam dentro da área de fisioterapia e educação física. E pasmem, tem fisioterapeutas ganhando R$3 a hora. Tem profissional de educação física ganhando 4. É isso que você quer para sua vida? É esse tipo de retorno que você quer? Você investiu tudo isso para ganhar R$3 a hora. Quantos anos, quantas vidas você vai ter que ter para retornar o que você pagou? No mínimo umas 3 vidas. Vocês entendem, gente, que não dá para ficar de braço cruzado achando que é normal, porque não é normal. E eu quero que você se dê conta disso. Que você realmente saia dessa situação quanto antes. Porque nós que somos da área da saúde, nós levamos a saúde para as pessoas. É graças ao nosso trabalho que muitas pessoas, se não tem mais dor, muitas pessoas passam a ter uma vida diferente, muitas pessoas passam a entender as coisas diferente, só que as pessoas não valorizam, porque às vezes a gente não se valoriza, porque às vezes você não se valoriza e você aceita uma miséria dessa que é revoltante. É revoltante. E eu realmente me indigno. Toda vez que eu falo sobre esse assunto, me revolta. Me revolta de saber que tem pessoas que acabam tendo que aceitar esse tipo de situação porque acham que é a realidade.
Ah, Vânia, mas é a realidade. Não é a realidade. Não é a realidade. Ou pode ser em determinados mercados que é daquela realidade. Porque todo mundo quer fazer a mesma coisa. E aí entra a lei da oferta e da procura. Que acontece o quê? Tem tanto profissional fazendo as mesmas coisas, sendo iguais, que não tem diferenciação. A maioria faz as mesmas coisas. E aí é lógico, tem tanto profissional, se forma tanto profissional todo ano, por que eu vou pagar, sei lá, o justo, que no mínimo teria que ser uns R$ 25 a hora? Por que eu vou pagar 25 para um profissional se eu posso pagar 3? Qualquer empresário vai pensar isso, gente. Principalmente quando tem crise. Por quê? Porque daí aquele profissional que ganha 3, ele tá com medo ainda. Ele tá com medo de perder isso. Só que às vezes seria a salvação dele perder isso. Porque daí ele iria enxergar que, voltando, ele iria enxergar que ele não tem mais dinheiro. Ele não tem mais dinheiro e agora ele vai ter que fazer, ele vai ter que observar as oportunidades que ele deixou passar. É isso que você tem que entender. É essa a grande virada de chave que você tem que se dar conta. Que enquanto você ficar lá de braços cruzados, achando que tá tudo normal, tem muita gente ganhando em cima de você. Muita gente. E eu não acho justo isso. E não é isso que eu ensino para os meus alunos. Não é. Primeiramente, se você não se valoriza, quem vai valorizar você? Quem? Ninguém. Porque você tem que ter primeiro amor próprio. Você tem que fazer o seu melhor. Você tem que saber que você é o melhor. Aí as outras pessoas vão te reconhecer. Enquanto você achar que eu vou esperar ver o que acontece, eu vou esperar. Conhece a história do sapo cozido na água? Acho que não. Vou contar a história do sapo. Deixa eu ver que horas são. Já tá na hora. Enfim, gente, última história para nós terminar a live. Não sei se vocês sabem, mas existe uma lenda que diz que uma certa tribo conseguiu cozinhar um sapo. E aí, uma outra tribo perguntou, mas como que vocês cozinharam o sapo? Porque a gente já tentou, a gente fez lá. Vou desenhar aqui. Vai lá, vamos lá. Pensa alguém que gosta de desenhar, né? Opa, vou desenhar aqui. Uma tribo fez um caldeirão, tá? Caldeirão aqui. E botou a água a ferver. E aí foi lá e pegou um sapo e tentava colocar o sapo dentro do caldeirão. O que acontecia? O sapo pegava aqui e puf, saía. Quando ele botava as patinhas na água quente, ele saía. E aí a outra tribo, vamos fazer de outra cor, a outra tribo que estava ao lado, disse para eles, mas a gente cozinha sapo. É muito fácil. O índio aqui da tribo foi lá e disse assim, mas então eu vou querer saber como é que vocês fazem, porque a gente já tentou, a gente já pegou uns maiores, uns menores, toda vez que a gente coloca dentro da água ele salta. E aí, eis que o índio vai até outra tribo. E qual era a grande sacada? Os índios aqui, botavam o sapo dentro do caldeirão, mas a água estava fria. E aí o que acontecia? Aos poucos aquela água ia esquentando. E o ambiente que o sapo estava, ele não percebia que a água vinha esquentando. Até o momento que ele se dava conta que a água estava tão quente, mas que ele não conseguia mais saltar. E ele acabava morrendo cozido dentro da água. A única diferença é que no sapo aqui da primeira tribo, eles aqueciam a água e aí o que acontecia? O sapo vinha de um outro ambiente, sentia que estava calor, pulava fora. Já no outro, ele não via uma diferença. Aí o que acontecia? Ele entrava lá dentro, o sapinho estava aqui, eles colocavam a água, colocavam o fogo e ia aquecendo, 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 até que o sapo não tinha mais condições de pular fora desse caldeirão e acabava morrendo cozido. Qual é a moral da história? Muitas vezes nós somos o sapo. Muitas vezes nós estamos no caldeirão que botaram a água fria e a gente está cozinhando lá.
E às vezes a gente não se dá conta de que a gente está numa situação e a gente está num lugar que parece que a gente não consegue mais sair dali. Só que é nesse momento que você tem que se dar conta. Ou você pula fora logo, ou você vai morrer cozido ali. E eu desejo que você realmente se dê conta da água que você está. E que você possa escolher aonde você quer ir e aonde você vai querer ter os seus retornos. Que você não seja um sapo cozido no caldeirão, mas que você seja o sapo esperto aqui que percebe que aquela água está quente e não vai ficar ali e vai buscar opções melhores para você. Certo, gente? Tchau, tchau.